Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Aí é Outra História. E hoje nós vamos falar de um assunto que o povo no geral adora, que é futebol. Mas sempre com aquela pegada, aquela perspectiva que só o Aí é Outra História tem. Anderson Ribas, qual é a chance deste podcast dar errado? Olha, de dar errado é uns 4. E de dar certo, Anderson? É de dar certo uns 8. Então tá ok, né? Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, não pega mais. E mais um das nossas queridas colaboradoras, a mulher que mais sabe de futebol neste Rio de Janeiro, porque eu não sei nada e ela sabe de tudo. Giovana Almeida. Fala aí, meu povo. Eu não sei vocês, mas eu tô com uma saudade de um Maracanã lotado. Eu não tô não, mas tudo bem. Eu tô muito, tudo bom. E nosso próximo colaborador, Felipe Rabelo. E aí, galera, como esse podcast aqui tá em outro patamar, tá na hora de botar fascista na roda. Aí sim! E como vai, meu querido editor, Pedro Costa? A partir desse episódio, eu sou... Vai, Corinthians! Tudo bem, então, tá, ok. Vai ter que torcer pra escola de samba de São Paulo, só digo isso. E quem vos fala, eu, Mariana de Medeiros, e só tenho uma coisa a dizer. Um salve aí pra todos os Botafogos. Todo mundo que é piromaníaco. Todos pirotequimistas. Fluminenses. Um salve aí pro vocalista do Rammstein. Um salve aí pra todos os botafoguenses antifascistas. Hoje, como eu já falei, nós vamos falar sobre futebol, mas um futebol que está ligado a questões sociais e como seus torcedores lutam e agem a partir dessas questões sociais. Hoje, o nosso podcast é sobre a democracia das arquibancadas. Porque aí, irmão, aí é outra história. You don't sleep? I don't sleep. I don't sleep much. I don't sleep. Então, galera, como vocês puderam ver, hoje nós vamos falar de coletivos de torcedores antifascistas. Mas antes da gente entrar nesse tema especificamente, a gente quer fazer uma pergunta pra vocês e eu quero fazer uma pergunta pros colaboradores, que aí vocês ficam aí refletindo daí e a gente reflete daqui. Será que futebol e política se misturam? E aí, galera? Eu acho que desde as últimas manifestações que a gente viu, né, principalmente a do dia 31, que foi a do Corinthians e do Palmeiras, se eu não me engano, né? Lá de São Paulo, a gente percebeu que sim, se mistura muito, até porque são coletivos sociais, querendo ou não, né? Então, a gente tá falando de um esporte que ele é extremamente popular. Aqui no Brasil ele é praticamente uma religião, então é muito... eu diria quase que impossível um esporte desse tamanho não ter um reflexo na sociedade e a sociedade ter um reflexo nele. Ou seja, as questões que a gente encontra, tanto políticas quanto sociais, a gente vai encontrar também, obviamente, no meio do futebol. Afinal, a gente tá falando de população em si, né? Como é que a gente vai separar isso? Eu acho que não tem como separar. E sendo esse também o esporte mais popular que existe, a gente sabe que abrange todo tipo de classe social, principalmente aquelas classes sociais que são as que estão à margem da nossa sociedade. Então, essas pessoas, estando no estado que estão, né, nessa pandemia que a gente está tendo de Covid-19, elas vendo que aquilo está fazendo falta e que elas têm aquilo em comum com as outras pessoas e pensam, caramba, meu vizinho, meu familiar, todo mundo que está em volta de mim está sofrendo, está morrendo com essa doença e ninguém está fazendo nada sobre, eu vou chamar quem eu conheço, quem eu sei que está junto comigo, para manifestar o que eu penso e o que é preciso. E convenhamos, né? Eu acho que hoje em dia não existe mais espaço para esse discurso de que a coisa tal e política não se discutem ou não se misturam, porque a gente precisa ter o entendimento de que, cara, o pão que você coloca na sua mesa todo dia depende de política, o preço do combustível que você abastece seu carro no posto ou o preço da passagem do ônibus que você paga para ir para a escola, para o curso, para o trabalho, tudo isso passa pela política. Então, eu acho que convenhamos, né, 2020 já acho que esse discurso aí de que tal coisa e política, futebol e política, não sei o que, política não se discute, isso aí já não existe mais, isso aí já tá batido. Gostando ou não, tudo é política, então... A gente precisa entender que futebol faz parte da cultura popular, assim como o samba,
Assim como o carnaval, o futebol é uma manifestação popular. Então, às vezes é o único contato que aquela pessoa vai ter com algum tipo de educação, algum tipo de ensinamento através daquele coletivo que traz alguma ideologia com ele. Ela vai ter esse contato com autores, com ideologias, com pessoas, com ideias. Assim como, por exemplo, no samba. Um samba enredo traz uma informação para aquela pessoa. Então, eu acho que sim, claro, se mistura. É, uma coisa interessante, inclusive, que vem disso que tudo que vocês estão falando. O Pedro, por exemplo, citou o caso da situação da pandemia, da questão do coronavírus. Isso é uma outra discussão que tem envolvido o futebol, que é a discussão que está sendo ligada ao retorno dos jogos. Isso está mobilizando muitas pessoas que talvez não gostassem tanto de discutir política, mas, como o Pedro falou, pessoas de todas as classes sociais, de todas as origens, que estão preocupadas se o futebol deve retornar, o futebol pode retornar, não pode retornar. Uns clubes têm umas posturas, outros têm outras, e aí tem torcedores apoiando decisões de diretorias, outros torcedores que estão contra as diretorias dos próprios clubes por conta desse tipo de decisão. Porque já tem clubes tentando forçar um retorno do futebol e outros que dizem que não, que o futebol não tem que voltar agora, mesmo que sem torcida, porque isso expõe os trabalhadores, todas as pessoas que estão envolvidas nessa operação. Então é uma discussão que ela é política, ela é de saúde e ela é de futebol. Tudo isso está envolvido, como o Anderson falou, não dá para separar. Nada na nossa vida tem como separar mais da política. E a gente também consegue perceber a partir desses tempos o quanto o futebol não é mais democrático, né? Que é algo que a gente também vai conversar daqui a pouco. Mas que, por exemplo, alguns clubes da Europa que decidiram reabrir as suas etapas, né, as suas competições, e quando perguntaram para os jogadores o que eles achavam daquilo, muitos deles disseram: olha, eu não me sinto seguro, não me sinto preparado para isso, não acho que é a mesma coisa estar ali no campo sem ter a torcida, sem ter todo o pessoal apoiando, e eu tô aqui jogando só por jogar. Então, os caras deram a opinião deles, disseram que não queriam que aquilo acontecesse, e mesmo assim, a opinião deles não vale de nada, eles são só um produto e um mercado que está sendo utilizado por aquele time, né, cara? Tem o caso, por exemplo, do Kanté, que é volante da seleção francesa e do Chelsea, que ele se recusou a voltar aos treinos. O Chelsea aceitou o pedido dele de não retornar, mas, assim, claramente devem ter outros jogadores que não tenham tido talvez a mesma coragem de se posicionar e que estão indo treinar, mas que não se sentem seguros. Talvez o Kanté tenha se sentido seguro porque ele já é um cara relativamente consagrado, campeão de Copa do Mundo. Ele sabe que a vaga dele não vai ser ameaçada no Chelsea se ele resolver que ele não vai treinar durante mais um mês por conta da pandemia. Porque isso não impede ele de treinar em casa, mas o cara não se sentiu seguro para retornar aos treinamentos. Mas vocês devem estar se perguntando, mas vocês estão falando dessa presença de questões sociais no futebol, mas eu não tenho muito contato com isso, não estou entendendo o que vocês estão falando. Então, galera, historicamente, já existem alguns trabalhos nas faculdades, né, que a gente chama de academia, que falam sobre questões sociais e futebol. E, historicamente, a gente tem grandes expressões da influência dessas questões sociais no futebol e na torcida. E até mesmo nos jogadores. Que hoje a gente vai falar aqui de algumas, mais especificamente da Flá Diretas, da democracia corintiana e da resposta histórica do Vasco. Bom, como a Mari falou, uma das questões que a gente queria pensar aqui era a questão da Flá Diretas. Para quem não está conseguindo associar, existia a questão aqui no Brasil na década de 80 da campanha das diretas já, que era em busca das eleições diretas para presidente. Isso dentro de um contexto de reabertura política e final da ditadura militar. Então, muitos setores sociais eles já tinham essa discussão. Mas era uma discussão que ainda não tinha sido trazida para o meio do futebol, ou pelo menos não para dentro do estádio de futebol. A torcida do Flamengo vai ter esse movimento, é um movimento considerado até pequeno pela quantidade de torcedores que faziam parte, mas foi considerado o primeiro movimento em prol das diretas já dentro do futebol. Inclusive, existiam pessoas bastante conhecidas ligadas a esse movimento, um deles, por exemplo, o Bussunda, do Cacete Planeta, que fazia parte do movimento Flá Diretas, foi um dos fundadores do Flá Diretas. Muitos desses caras eles eram ligados às universidades, muitos estudantes universitários,
mas também tinham, por exemplo, funcionários da PUC que faziam parte do movimento. Então eles lá em 1984, né, num jogo entre Flamengo e Palmeiras, né, no dia 28 de janeiro de 1984, vai ser a primeira vez que dentro de um estádio de futebol você tem um movimento pelas diretas já. Esse movimento ele demora um pouquinho a se estabelecer dentro do clube, mas ele consegue apoio inclusive de uma das maiores torcidas organizadas do Flamengo, que é a Raça Rubro-Negra. Eles ajudam bastante os caras da Fla Diretas a conseguir toda a regularização junto com o clube. E é claro que isso foi um pouco difícil, porque o próprio presidente demorou um pouco a compreender qual era a intenção desses caras, do que eles queriam ali dentro. O clube se envolver com isso num período de ditadura era sempre complicado, por mais que já fosse um momento de reabertura, né, de redemocratização. Foram questões que mexeram um pouco com a estrutura do clube, mas que foram muito bem aceitas e apoiadas. Então foi assim, um movimento que foi bastante importante, né, para o Flamengo também, mas para o futebol em geral, para essa questão do posicionamento naquele momento para o futebol. O Flamengo ele acabou influenciando tantos times que inclusive mobilizou algumas partidas que seriam para apoiar certos candidatos ou certas ideologias que estavam presentes naquele momento ali na época, né? Basicamente, Pedro, você vê o quanto marca essa questão da política e do futebol, que você tem umas grandes coisas ligadas ao Flamengo nesse período, lá em 1984, foi o Fla-Flu das diretas, que é a final da Taça Guanabara. Ela vai acontecer em setembro. O General Figueiredo, que era presidente do Brasil e torcedor do Fluminense, ele consegue colocar um preparador físico que tinha ajudado ele num momento de doença, e ele consegue colocar ele na comissão técnica do Fluminense. Então, como o Maluf, de certa forma, ele representava a continuidade do regime militar, ele era um aliado deles, esse preparador físico, ele conseguiu articular um apoio dos jogadores do Fluminense para o Maluf. Isso com toda uma questão de uma promessa de que o Maluf criaria um Ministério dos Esportes e tal. Então, alguns jogadores do Fluminense, eles vão fazer uma visita ao Maluf em Brasília, por uma questão de corrida eleitoral mesmo. Então eles vão a Brasília, vai o Washington, que é um dos maiores ídolos do Fluminense, o Branco, que além de ídolo do Fluminense foi ídolo também da seleção brasileira, o Aldo e o Jandir, que eram jogadores importantes daquele período, e o próprio preparador físico. Alguns jogadores não puderam ir nessa visita, mas foram à televisão se manifestar em favor do Maluf, e apenas alguns que não quiseram apoiar. Então, assim, essa questão do Fla-Flu das diretas foi muito importante, porque você tem um apoio que não é diretamente da torcida, mas que vai gerar uma resposta. Então tem uma faixa que fica muito conhecida nesse período, que vem escrito assim: o Fla não Malufa, querendo dizer assim que o Flamengo não apoia o Maluf. É claro que isso vem da torcida, né? Mas tem faixas parecidas vindas do lado do Fluminense, que se dão contra essa postura que vem de dentro do clube, mas que não representa a torcida. Só que isso fica muito marcado. Essa ideia das diretas, ela tá marcada dentro de campo, ali dentro do estádio. Você está falando, 1984, um Fla-Flu que eram dois dos grandes times do Brasil naquele momento, tinham times muito bons. E essa disputa, ela acaba tomando mais uma questão política do que exatamente a esportiva. É um Fla-Flu relembrado, que na verdade foi 1-0. A importância dele esportivamente nem é tão grande, ele é muito maior por questão da política. A Fla Diretas é um ótimo exemplo de algo que aconteceu no Rio de Janeiro, mas lá em São Paulo a gente também já tem algumas organizações que aconteceram antes disso. Em 1961, um pouco antes da ditadura militar, o Corinthians ele tinha como dirigente um cara que era chamado de Wadir Helu. Esse homem, ele mais tarde que foi um político da Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, que era um partido político criado em 65 com a finalidade de dar sustentação política para a ditadura militar, instituída a partir do golpe de Estado de 64. É dito no próprio site da Gaviões que o Wadir Helu, durante muitos anos, ele tentou impedir a criação da Gaviões da Fiel,
através de várias represálias e atos característicos dos tempos da ditadura. É importante a gente falar da Gaviões porque, inclusive, nos protestos do dia 31, foram um dos maiores grupos de torcedores que estavam lá presentes, e aí a gente percebe que a história deles vem muito antes disso, e muito antes, inclusive, da ditadura militar, já para derrubar esse dirigente que estava lá. O que acontecia? Esse dirigente, ele percebia que as pessoas estavam tentando se organizar de alguma forma para fazer o Corinthians ser mais democrático já naquela época, e ele usava o poder que ele tinha como político da ditadura militar para poder reprimir já esses torcedores que já estavam presentes na época. A Gaviões, entretanto, ela acabou sendo criada só em 69, mas desde 65 ela já começou a existir por meio dessas reuniões informais que existiam entre os torcedores corintianos, que tinham como um dos principais objetivos conseguir depor o Adi Helu para colocar outros dirigentes. Essa também era uma época que, por conta das influências da ditadura militar, os dirigentes ficavam durante muito tempo nos mesmos clubes. Então o Adi Helu, por exemplo, ele acabou ficando mais de 10 anos sendo diretor do Corinthians. E aí outros que vieram antes deles e alguns que vão vir depois também vão ficar muito tempo. E aí esse começo dessa organização da torcidária do Corinthians foi importante para poder quebrar um pouco esse paradigma e poder tirar o Adi Helu e começar a organizar essa democracia. O Corinthians ele tem essa característica, né, nessa época de essa muito pouca alternância, né, no poder. Eram poucas pessoas que elas iam se alternando ali na direção do clube, né, e elas geralmente ficavam longos períodos ocupando o cargo, né. Um pouco mais pra frente, um pouco depois, né, desse processo da criação da Gaviões e tudo mais, né, lá na década de 80, quando o Brasil já estava, né, naquele período de reabertura política, a gente estava caminhando para o final do período da ditadura militar, aconteceu um outro movimento dentro do Corinthians que também é muito importante para a época, né, e reflete muito a busca por democracia que existia na sociedade brasileira naquele período, né, porque afinal de contas a gente estava saindo aí, né, de um longo período, né, de autoritarismo. Porque o que acontece? No início da década de 1980, que vai se instaurar no Corinthians o que ficou conhecido como democracia corintiana, né, que foi, na verdade, um movimento, né, que começou dentro do clube, que vai surgir com a chegada, né, de jogadores como o Casagrande, né, o Sócrates e também o Vladimir, que hoje em dia, né, são tidos como 3 grandes ídolos do clube, mas eles foram mais do que simples jogadores, né? Eles 3, né, isso é dito pelo próprio Vladimir em um documentário que existe, né, na TV Corinthians sobre a democracia corintiana, que eles 3 sempre gostaram de pensar muito no papel que o atleta cumpria na sociedade, né? Eles tinham a noção de que o papel deles ali não era só jogar bola, de que o atleta ele representa algo a mais para a sociedade. Tanto é que, né, eles acabam sendo reconhecidos ali como atleta cidadão, né, por eles terem esse tipo de consciência. E aí, né, esses 3 jogadores, claro, recebendo apoio do restante do elenco e também uma grande compreensão por parte da diretoria, vão começar esse movimento democrático dentro do clube. Na época, o presidente do Corinthians era o Valdemar Pires, né, que era um dirigente que já tinha uma cabeça muito mais progressista, e quem é colocado para ser o diretor de futebol do clube é o Adilson Monteiro Alves, que é um sociólogo. Inclusive, nesse mesmo documentário que eu citei, ele fala que ele não fazia a menor noção de como se dirigia futebol, né, que ele gostava de acompanhar futebol, mas ele não fazia a menor ideia de como se dirigia futebol. Mas ele fala que ele tinha a certeza de que não era da forma como estava sendo feito no Corinthians e nem nenhum outro clube do Brasil. Então ele de fato vai começar esse trabalho com os jogadores. E durante esse período da democracia corintiana, o que a gente percebe é justamente isso, que a forma do clube se organizar ela vai mudar. O clube ele vai se transformar num grande espaço democrático. Por quê? Os jogadores eles assumem um papel que antes cabia só ao técnico e à diretoria, como por exemplo eles opinavam sobre novas contratações, né, eles opinavam sobre quais técnicos a diretoria deveria trazer para o clube, eles votavam para saber
qual caminho o ônibus do clube deveria fazer quando saía do jogo, se eles deveriam parar no restaurante para jantar, ou se eles deveriam ir para casa. O Corinthians, ele abole a concentração, para quem não sabe, os jogadores ficam concentrados em hotéis antes dos jogos, às vezes depois também. O Corinthians abole isso, todos os jogadores casados podem ficar em casa e eles podem ir pro estádio ou para a sede do clube só no dia dos jogos. E isso traz uma grande mudança pro mundo do futebol. Em uma entrevista, o Casagrande fala que, na verdade, ele queria que os jogadores eles tivessem uma vida normal, a mesma vida que as pessoas tinham no dia a dia delas. Então, os jogadores eles também acabavam sendo muito criticados porque acabavam os jogos, por exemplo, iam pro bar para tomar uma cerveja, ou iam, para um restaurante, para uma churrascaria, para fazer outra coisa. Justamente para tentar dar essa ideia de normalidade, para dizer, olha só, os jogadores eles não são só mercadoria, que é uma ideia que a gente tem muito hoje em dia, Eles também são pessoas normais e pessoas que fazem coisas do dia a dia. E é uma coisa que ele diz, inclusive, que se você não desse esse tipo de abertura pro jogador, o jogador ele vai chegar em casa e ele vai fazer a mesma coisa, só que escondido e às vezes de forma muito pior. Então o cara saindo do treino, saindo do jogo, indo pro bar, tomando 2 cervejas, acabava dando um impacto no jogador muito menor do que como se ele tivesse ido pra casa escondido, tomando muito mais do que só isso, Uma parada também interessante que aí já é falado no documentário é que esse sistema de voto que o Anderson falou, ele se estendia até mesmo o roupeiro do time. Então, desde o roupeiro do time até o diretor do time tinha o mesmo peso, cada um tinha um voto para fazer cada decisão. Então é aí que a gente percebe o porquê que isso é chamado de democracia. Não, é sobre o que a gente estava falando no início do programa, a questão da política de futebol. Os anseios daquela sociedade de pressão popular por volta das suas habilidades democráticas era o mesmo anseio dentro do clube de futebol. Eles viam um reflexo daquele autoritarismo também na diretoria do clube. Então isso é muito importante para a época, para a torcida do Corinthians até hoje, para o futebol em si. Os próprios jogadores de futebol, quando eles estavam no campo e faziam um gol, faziam alguma comemoração, eles vestiam camisas por baixo da camisa deles, dizendo coisas, por exemplo, eu quero votar para presidente, ou coisas como direta e já. Então, era realmente uma propaganda de uma ideologia que queria ser dita pelas pessoas, Onde hoje fica o nome dos jogadores na camisa, naquela época a gente não tinha tantos patrocinadores assim. Então, em vez da gente pensar, hoje tem patrocinador, sei lá, em algum lugar da camisa, eles colocavam onde está o nome dos jogadores ou no lugar dos patrocinadores, mensagens. Aí, por exemplo, tinha realmente direta já, ou vote dia 16. Na real isso acontece mesmo no Corinthians, porque a veiculação de propaganda nas camisas de time, ela foi legalizada no Brasil em 82, 81, se eu não me engano. Então, só a partir desse ano, os clubes poderiam colocar patrocinadores para fazer propaganda na camisa. Só que na época, nenhuma empresa sabia muito bem como é que isso funcionava, então os caras ficavam meio assim e não teve muita procura por parte das empresas. Então o Corinthians, o que eles decidiram? Vamos colocar alguma coisa na nossa camisa então. E aí os caras têm essa sacada, eles fazem uma votação para decidir o que vai ser colocado na camisa e eles decidem colocar essa propaganda, escrito dia 15, vote. Porque naquele ano, em 82, no dia 15 de novembro, iria acontecer uma eleição direta para governador de estado, dentro do período ditatorial, porque como a gente falou, essa época aí já era da reabertura política do Brasil. E assim, isso deu um problema gigantesco, porque o governo obviamente foi contra, eles começaram a falar que eles estavam fazendo propaganda política e que isso era proibido. A diretoria do clube foi chamada a Brasília para prestar esclarecimento de por que eles estavam fazendo propaganda política dentro de campo, porque futebol não era para fazer propaganda política. Então, para vocês verem como é que esse pensamento de que futebol e política não se misturam é uma coisa retrógrada, A gente remonta isso aí na época da ditadura. E outra coisa também que é muito importante da gente lembrar é que por mais que o futebol carregue consigo essa marca de ser um esporte de massa, ele também ao mesmo tempo é um esporte muito conservador. A imprensa futebolística é muito conservadora.
Então, na época, né, uma grande parte da imprensa especializada caiu em cima do Corinthians, o pessoal não aceitava, né, não gostava. Alguns poucos jornalistas, né, exemplo aí do Juca Kfouri, apoiavam, né, e compactuavam com esse movimento, mas a grande maioria da imprensa ia contra, né. Por conta desse estilo de vida que os jogadores levavam, eles tinham uma faca de dois gumes. Quando eles iam muito bem no jogo, no time, eles eram super aplaudidos, porque olha só, tá funcionando e tal. Quando eles não iam muito bem, era tudo levado pro oposto, né? Eles estão indo mal justamente porque tem essa liberdade que tem. Cara, mas esse é o preço da democracia e que inclusive a gente sente na pele hoje em dia. Isso aí. Entendeu? Exatamente, exatamente. Falou tudo. Só que é isso, né, gente? Como tudo que é bom tem seu fim, né? Esse período aí ele encontrou seu final quando essa chapa, né, que comandava essa gestão democrática no Corinthians acaba perdendo as eleições poucos anos depois dessa campanha de 82, do dia 15 vote. E aí, enfim, a nova gestão que entra já é uma gestão totalmente tradicionalista, né, totalmente conservadora. E aí o Corinthians ele acaba perdendo muito desse traço democrático dele, porém a gente sabe que até hoje o Corinthians reconhece esse período como parte da sua história, né? Fala sobre isso com muito orgulho, produziu um documentário sobre esse período e até hoje, né, o clube usa isso a seu favor, levantando mesmo essa bandeira de ser um clube de massas, né? De ser um clube do povo. Como não dá pra ser clubista aqui, né? A gente tem que falar de todos os times e todos que tiveram sua importância. Não tem como a gente falar de movimentos políticos, a gente falar de participação no futebol na sociedade, sem falar do Vasco e da resposta histórica. O que foi essa resposta histórica no Vasco? Não sei se todo mundo sabe, mas o futebol nem sempre foi um esporte popular. O futebol ele começou como um esporte elitizado. Na Inglaterra, inclusive, ele começou como um esporte elitizado. As elites jogavam futebol, as elites que organizavam os times. Aos poucos, operários foram organizando seus times e aí foram ganhando espaço no futebol. Aqui no Brasil não foi diferente. Era a elite que jogava futebol no início do século XX. Então, em 1924, a associação que organizava o Campeonato Carioca da época, eles quiseram expulsar 12 jogadores do Vasco. Eles não iriam poder jogar esse Campeonato Carioca. Mas por quê? Curiosamente, esses 12 jogadores do Vasco ou eram negros ou vinham de uma origem mais humilde. Curiosamente. Então, o que o Vasco foi lá e fez? O presidente do Vasco, que se chamava José Augusto Prestes, na época, ele colocou uma carta falando que estava desistindo de participar, né, do Campeonato Carioca, porque eles não iriam excluir esses 12 jogadores. Então, seria o seguinte, ou a gente joga com eles e participa do campeonato, ou a gente não joga. E essa carta ela ficou muito famosa e foi conhecida como a resposta histórica do Vasco por se opor contra esse racismo, que estava muito presente no futebol, a gente sabe que é presente até hoje, mas naquela época era totalmente escancarado. Então é uma parte da história do Vasco que até hoje eles carregam com muito orgulho. Eles falam bastante dos camisas negras, enfim, tem cânticos nas torcidas. É uma parte da história do Vasco que a torcida tem bastante orgulho e que até hoje ela remota isso, né, como identidade do clube. Lembrando, gente, que a gente sabe que existem muitos outros clubes que tiveram muitas outras histórias em relação a isso. Nós estamos aqui destacando só algumas delas, né? Porque também não dá tempo da gente falar sobre todos os clubes aqui. Mas a gente reconhece a importância de todos os clubes e de todas as outras histórias envolvendo eles também. Giovana tava falando que não dá pra ser clubista, mas eu vou ser clubista sim, nesse momento, porque eu tava, enquanto a gente conversava aqui. Apesar de não ter sido o movimento da torcida em si do Botafogo, mas até hoje a torcida do Botafogo tem um grande nome que representa também essa questão da ligação entre questões sociais e futebol, que é o João Saldanha, que foi um cara que na década de 40 jogou pelo Botafogo por pouco tempo. Depois ele se forma em jornalismo na UFRJ e vai ser jornalista esportivo. Depois ele retorna para o Botafogo como técnico e em 57, inclusive, o Botafogo é campeão estadual, com o João Saldanha como técnico. Posteriormente ele volta para o jornalismo, ele começa a ser comentarista esportivo e ele acaba sendo um cara muito popular até pelo Brasil inteiro.
E ele, na preparação pra Copa de 70, ele é chamado pra ser técnico da seleção brasileira. Só que, 70 a gente tá falando de um contexto de ditadura militar. Popularmente, a gente sabe que a Copa de 70, ela foi utilizada pelo governo militar para aproximar essa ditadura que estava acontecendo da população e esconder muita coisa que estava acontecendo. Ou seja, tirar um pouco o foco do regime daqueles anos de chumbo que tinham começado no final de 68, ou seja, o AI-5 rolando, para que aquela festa popular fosse algo mais importante do que as mortes que estavam acontecendo no regime. Enfim, o João Saldanha, em 69, ele ficou sendo técnico da seleção, ele convocou grandes nomes do futebol brasileiro, mas o João Saldanha, ele tem o seu diferencial porque ele era militante do PCB, ele desde sempre questionava o regime quando ele era jornalista. Ele, na verdade, é chamado para ser técnico, apesar dessa contradição, porque ele era um cara muito popular. E o presidente da época, da ditadura, ele queria alguém popular exatamente para aproximar, como eu já falei, as pessoas dessa Copa do Mundo. Quando entra o Médici, em 69, ele começa a querer fazer alterações no time do Saldanha. E aí o Saldanha fica bem chateado com essa situação, tanto que ele dá uma declaração que nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala o time. Isso foi o suficiente para ele ser retirado da posição de técnico 3 meses antes da Copa do Mundo. Quem entra para ser técnico é o conhecido Zagallo. E desde então, o João Saldanha ele continuou sendo militante do PCB. A morte do Marighella também é uma coisa que... Marighella foi um grande militante no período da ditadura militar. Carlos Marighella é um grande militante do PCB, que é morto pela ditadura, e ele era um grande amigo do Saldanha, né? As pessoas dizem, né, que eles eram próximos pelo Saldanha também ser do PCB. PCB, para quem não sabe, é Partido Comunista Brasileiro. Então a perseguição naquela época era muito grande, essas pessoas que se declaravam de esquerda, comunistas. E o Saldanha, apesar dele ser retirado desse cargo, ele continua como jornalista esportivo, mas sempre questionando essa sociedade, questionando essas questões que ele via através do futebol, sempre trazendo isso, essa contestação das questões que ele viu que não estavam tão certas na sociedade da época. E é isso, o Saldanha vira uma grande figura para a torcida do Botafogo, inclusive ele é lembrado até hoje, inclusive pelos coletivos que a gente vai falar daqui a pouco. E você vê como é que tem gente que fala que ditadura não foi isso tudo, que não sei o que, os caras queriam o governo federal metendo badalo em time de futebol, cara, assim, Mas enfim, né? ainda há quem tente suavizar. A gente sempre acaba esbarrando em ditadura aqui, galera. Eu acho que no podcast vocês ficam se questionando. Vocês só falam de ditadura, mas é porque foram 20 anos da história do país que definiram muita coisa da nossa sociedade de hoje em dia, inclusive. Então... Agora eu vou falar, eu já me peguei pensando nesse mesmo ponto, de que a gente sempre fala sobre ditadura. Então, assim, eu não sei se é uma grande coincidência que todos os nossos temas esbarram em ditadura e a gente fala demais sobre ditadura, ou se há uma tendência das pessoas a não quererem falar sobre a ditadura. E eu sou fortemente inclinado a acreditar que é a segunda opção. Eu também concordo, porque eu acho que, assim, foi uma quebra de um regime que já não era democrático, né? Foi democrático pouquíssimo tempo depois da morte do Getúlio Vargas. Pra quem não sabe, a gente viveu uma ditadura antes da ditadura militar, que foi a ditadura varguista. E depois a gente tem um período democrático muito conturbado, com crises políticas complicadíssimas. E aí a gente vem pra ditadura militar, que foram 20 anos de governo... 21, né? Tem gente que acha que acabou em 85, mas pra mim é 84. E a democracia brasileira, ela é muito recente. Então, esses movimentos de contestação que a gente tem trazido na música, no futebol, falar de cinema nacional, igual a gente falou no primeiro episódio, a gente sempre vai esbarrar nisso. Porque, como foi um regime que controlou todos os setores da sociedade, inclusive os culturais, a gente vai acabar falando sobre isso. Mas enfim, galera, a gente tá falando sobre tudo isso
E como eu já estava falando aqui, na verdade, essa questão das questões sociais e o futebol, ela vai ter uma herança hoje em dia. A partir dos protestos de 2013, dos protestos pelos 20 centavos, ou seja, da mudança da tarifa dos transportes públicos que geraram grandes protestos no Brasil, a gente vai retornar a ver esses movimentos de torcedores, ou seja, a gente vai estar relacionando os movimentos de massa, que eram por contestações políticas, com esses movimentos de torcedores. Então essa galera vai voltar a crescer junto a esses movimentos de massa por contestações políticas. A gente vê isso em 2013, nessas manifestações pelos 20 centavos, que na verdade viraram uma grande crise política e social depois, né, que virou várias outras reivindicações. A gente vai ver a presença desses torcedores em 2016, inclusive a gente vai falar depois do Torcedores pela Democracia contra o Golpe, que nasce nesse contexto, contra o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, que na época era presidente, que sofre um golpe de Estado, né? Pra quem acha que é golpe, porque não acha que é golpe, a gente acha que é golpe. Enfim. É golpe, sim. Em 2018, nas eleições, que a gente já tinha vindo com essa herança de crise política, esses torcedores também vão estar presentes. Inclusive, em 2018, eu tive um contato direto com essa galera, porque... Contato direto não, na verdade. Eu tive um contato com isso porque eu cheguei a receber um adesivo escrito Botafoguenses pela Democracia, e tinha botafoguenses, flamenguistas, vascaínos e fluminenses pela democracia. E Tricolor. agora... Fluminenses. E agora, em 2020, a gente, semana passada, viu que esses torcedores tiveram, na verdade, agora um protagonismo muito grande nas manifestações contra as medidas do governo federal, na verdade, de negação da pandemia aqui no Brasil, e também em apoio às manifestações nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, as manifestações contra a morte do George Floyd, que foi assassinado por policiais nos Estados Unidos, e o menino João Pedro, que foi morto dentro da sua casa. Ou seja, manifestações que são contra o racismo, a favor da igualdade racial. E um vídeo viralizou, um vídeo da torcida do Corinthians, né? Por que será? Gritando, pedindo por democracia. E também essas manifestações vieram aqui pro Rio de Janeiro essa semana, e também torcedores de times aqui do Rio, eu posso dizer Botafogo e Flamengo, que eu vi se movimentarem, também estavam presentes nessas manifestações com esse viés. Ou seja, a gente começa a ver que essa herança que a gente falou, desses movimentos dentro do futebol, elas acontecem até hoje bem e são bem atuais. Então, como a Mari falou já, desde 2013 a gente vem vendo essa ascendência dessas torcidas que se colocam como antifascistas. Aí você vê de vários times, aqui no Rio de Janeiro a gente pode falar Flamengo antifascista, Fluminense antifascista, e outros coletivos também mais à esquerda que também tem essa pauta do antifascismo. Mas antes de a gente entrar na questão da torcida em si, né, na questão do futebol, a gente precisa, na verdade, ter um pequeno panorama do que é o fascismo, do que é você se colocar como antifascista, do que é ser antifascista. Segundo o historiador Norberto Bobbio, no seu livro Do Fascismo à Democracia, ele define o fascismo como sendo principalmente de dimensão histórica, sendo constituídas pelos movimentos do fascismo alemão e do fascismo italiano, né? A gente sabe que o fascismo italiano ele veio antes do alemão, mas o Norberto Bobbio ele define esses dois parâmetros. Por quê? Eu destaco aqui 3 características principais do fascismo além do uso da violência, tá? Primeira característica, existe uma militarização muito grande da política. Segunda característica, a exaltação da coletividade nacional e a cultuação de um líder. Terceira característica, perseguição aos grupos que se opuserem ao poder. Que coisa, não? Poxa, né?
Que Coincidência? engraçado. Pois é, gente, e eu acho, só complementando um pouco o que o Pedro falou, né, eu acho que a gente tendo essa constatação e a gente vendo esses grupos, né, esses coletivos ligados ao futebol que tomaram esse protagonismo, gritando por democracia, eu acho que não é à toa, né, eu acho que acaba rolando uma forte identificação dessas características com o que vem acontecendo agora, né. Só pra dar um panorama e falar pra vocês de alguns governos fascistas que existiram no mundo, tá? A gente sabe que ele surgiu no século XX na Itália, com o Benito Mussolini, que assumiu o poder com o Partido Nacional Fascista, e aí acabou de servir para referência para outros regimes totalitários, tá? Dentre eles, Antônio Salazar, em Portugal, Francisco Franco, na Espanha, Adolf Hitler, na Alemanha, que é um dos mais conhecidos, e um cara brasileiro chamado Plínio Salgado. Tá? Esse Plínio Salgado não chegou ao poder, obviamente, mas ele é o cara que trouxe basicamente o movimento integralista brasileiro, tá? E aí ele ganhou muita notoriedade por isso, mas graças a Deus não chegou ao poder. Tá? Outra coisa, galera, o fascismo se posiciona na extrema direita, tá? Do espectro político. Por quê? Justamente porque o ultraconservadorismo é de extrema direita e o fascismo é muito assemelhado ao ultraconservadorismo. Fora que o fascismo é o oposto direto do liberalismo, do marxismo, do socialismo e do anarquismo, tá? E aí, sendo oposto a esses quatro, não tem como ele ser algo de esquerda, tá bom? Então, além do movimento das torcidas de futebol, a gente também teve um outro grupo, né, que se uniu, né, a esses torcedores, também compondo esses atos e essas manifestações, né, que tá, enfim, bem alta aí ultimamente, que são os grupos antifascistas, né? E basicamente, né, o que são grupos antifascistas, né? Eles vão surgir na Europa, né, durante o contexto político do fascismo ali, da década de 1920, 1930, e eles vão representar basicamente ideias que vão de encontro a todo o caráter excludente, violento e preconceituoso do fascismo. E aí as pessoas podem falar, mas pessoas antifascistas também são violentas. Sim, mas no caso eles vão de encontro a essa violência institucionalizada, né, essa violência que é praticada pelo próprio Estado, né, que é uma característica muito forte do fascismo. Né? Então, esses grupos, por vezes, vão acabar fazendo uso, né, desse instrumento, né, vão acabar recorrendo à violência para se posicionar. E muitas pessoas vêm hoje, atualmente se posicionando como antifascistas e levantando essa bandeira, né, e usando os símbolos antifascistas na hora de compor esses atos. Exatamente isso que o Anderson falou. A violência desses grupos é, na verdade, uma reação às coisas que vêm acontecendo na nossa sociedade. Ela não é uma violência criada, assim como é criada a violência fascista. Não, só uma coisa que se popularizou junto com esse movimento antifascista é a questão da bandeira, né? Que as pessoas começaram a se declararem antifascistas e usarem o seu grupo que vocês se identificam e se declararem antifascistas, né? Mas só pra quem não sabe, o símbolo antifascista ele é composto por duas bandeiras, uma bandeira vermelha e uma bandeira preta. A bandeira vermelha simboliza o movimento comunista e a preta o anarquista. Tem algumas representações que tem uma bandeira branca que representa alguns cristãos que apoiaram na época na Europa o movimento. Mas só pra quem não sabe o que é a bandeira antifascista, a representação é essa, porque na verdade o movimento antifascista se aproximou da esquerda porque a esquerda luta contra a desigualdade social. A direita normaliza a desigualdade social. Então é uma questão de, questionamento. Então, gente, para contextualizar, né, as torcidas antifascistas aqui, né, que a gente tá falando depois das jornadas de 2013, elas não surgiram do nada, tipo, tem todo um contexto anterior. Esse contexto anterior, ele vem lá de 1957, quando teve a fundação da primeira torcida antifascista, que foi chamada Ultras Livorno. Para quem não sabe, Livorno é um time da cidade de Livorno, na Itália. Atualmente, se não me engano, ele se encontra na Série B do campeonato italiano. E a cidade de Livorno, ela é um importante porto, né, do Mediterrâneo e tem um movimento operário muito forte. E grande parte, né, desses trabalhadores politizados em si, eles abraçam o Livorno Futebol Clube
como local de convivência, como local de lazer, e aí você tem uma atmosfera política, né, no estádio. Com isso, o Ultras Livorno é fundado em 1957, é uma torcida que leva essa questão do antifascismo, e, bom, até hoje eles fazem um embate direto com outras torcidas na Itália, principalmente com a torcida do Lazio. O Lazio, ele tem uma história, assim, um pouco complicada de ser um time que ele tá muito ligado à extrema-direita italiana, ou seja, ao fascismo. Essa torcida do Livorno, que é declaradamente antifascista, ela faz um embate direto à torcida do Lazio, que, bom, ela tem umas coisinhas bem complicadas, se não me engano, acho que foi até em 2018, teve um jogador que fez o Saluto Romano, que é uma expressão fascista pra torcida, enfim, né? É bem complicado. Não, em 2019, alguns torcedores da Lazio estenderam uma faixa escrito Honra a Benito Mussolini. Só pra vocês entenderem o nível da parada. Tirando a quantidade de vezes que eles já fizeram atos racistas contra outros jogadores de outros clubes ou até do próprio clube. Bom, a Giovana falou já do caso do Livorno, mas agora a gente quer falar um pouco das torcidas antifascistas aqui no Brasil. Muito tem se falado dessas torcidas antifascistas agora, de 2013, 2014 para cá. Porém, a primeira torcida antifascista criada no Brasil, ela é do Ferroviário, time que disputa o Campeonato Paulista, que é a Ultras Resistência Coral. Ela foi criada em 2005. Ela, além de ser a torcida antifascista mais antiga do Brasil, continua sendo uma das maiores. Porém, ela não chega a ser a maior. A maior, no momento, é a do Internacional, que é a Inter Antifascista. E existem vários outros times que têm torcidas antifascistas aqui no Brasil. Por exemplo, você tem a Bahia Antifa, você tem a Galo Antifa, você tem a Coxa Comunas, que também tem um posicionamento antifascista. E você tem, por exemplo, aqui a Comuna Rubro-Negra, aqui no Rio de Janeiro. Você tem o coletivo da Democracia Corintiana, que ela é ligada ainda àquele movimento que a gente já falou aqui no podcast, da Democracia Corintiana. E várias outras torcidas que vêm aparecendo pelo Brasil. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem a Botafogo Antifascista, a Esquerda Vascaína, você tem a Comuna Rubro-Negra, você tem a Fluminense Antifascista, você tem a Nação 12, que também é uma torcida do Flamengo. Então vão aparecendo vários desses movimentos, em especial de 2013 e 2014 para cá, já identificando naquele momento o surgimento de ideias que se assemelhassem ao fascismo dentro de pessoas e de figuras políticas que vão surgindo nesse período aqui no Brasil. Então essas torcidas começam a se mobilizar muito, em sua grande maioria, desse período para cá. Então, Felipe, só falando sobre a questão da Botafogo Antifascista, é lembrar que dezembro do ano passado, dezembro de 2019, uma torcedora foi impedida de hastear a bandeira da Botafogo Antifascista pela PM aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vê que os movimentos antifascistas, eles já são um pouco reprimidos, até mesmo dentro dos estádios. Isso é legal de você ter falado, porque lá em abril do ano passado, um torcedor do Flamengo, também com a camisa do Flamengo Antifascista, ele precisou de autorização da Polícia Militar para poder entrar no estádio. Inclusive foi num Fla-Flu. O policial militar, um sargento da policial militar, ele obrigou ele a esperar e foi fazer uma consulta para ver se ele poderia liberar o cara entrar com aquela camisa dentro do estádio. Já teve esse caso, e bem mais recentemente teve o caso de manifestações, inclusive de gente ligada à política. Tem um deputado que é do PSL, que em uma postagem onde mostrava um torcedor do Flamengo com a bandeira escrito Rubro-Negros pela Democracia, ele afirmou que aqueles manifestantes, eles poderiam, quem sabe, encontrar um policial mais nervoso que atirasse bem no meio da caixa do peito deles, e que poderia ser inclusive ele mesmo, e que não adiantava falar que era homicídio porque ele ia alegar que era legítima defesa. Então, gente, criando assim um recorte, né, nessas torcidas todas, eu cheguei a realizar uma entrevista ano passado
em 2019, com algumas dessas torcidas. Eu realizei entrevista com o Coletivo Popular Alvinegro, com o Flamengo Antifascista, o Fluminense Antifascista e a Esquerda Vascaína. E também realizei entrevista com um movimento que se chama de Torcedores e Torcedoras pela Democracia, né? Que ele engloba torcedores de diversos times do Brasil. Apesar de ele estar situado aqui no Rio de Janeiro, ele engloba diversos times do Brasil. Grande parte dessas torcidas entrevistadas, elas surgiram a partir das mídias sociais, como, por exemplo, os grupos de WhatsApp. Se não me engano, o Fluminense Antifascista ele surgiu dentro de um grupo de WhatsApp em 2013. Dessas 4 torcidas que eu entrevistei, foi a mais antiga, que surgiu em 2013. O Flamengo surgiu logo depois, em 2014, o Flamengo Antifascista. Foi, na verdade, um grupo, né, que apoiaram as manifestações de 2013 e eles sentiram a necessidade de sair desse campo virtual e atrair outros torcedores de esquerda, né? E com isso, outros coletivos surgiram depois com o mesmo propósito. Aí, como, por exemplo, o Coletivo Popular Alvinegro, que surgiu em 2018, e a Esquerda Vascaína, que surgiu da dissidência de um outro coletivo de esquerda do Vasco. A gente está falando coletivo e não torcida organizada, porque eles se veem como coletivos. Torcida organizada, geralmente você tem uma questão de um presidente, você tem eleição, você tem uma organização em si que esses coletivos ainda não têm. Então, por isso que eles preferem ser chamados de coletivos. Mas, obviamente, não deixam de ser um grupo de torcedores, né? Uma torcida, porém, não uma torcida organizada no modo, assim, literalmente de dizer. Falando de como são os integrantes desses coletivos. A maioria deles são homens cis, né? Porém, se você for comparar com outras torcidas, existe uma grande diversidade. A presença de mulheres em todos eles que eu entrevistei, a presença de LGBTs em alguns, né? E pessoas de diversas classes. Alguns desses coletivos, como por exemplo o Coletivo Popular Alvinegro, eles possuem grupos de trabalho, que são grupos de estudo em si sobre, pode ser formação política ou outras coisas do tipo. Todos eles possuem pautas específicas que se adequam às necessidades de cada clube, né? Mas entre eles em si, você tem pautas que são de todos. Geralmente é contra a questão da elitização do futebol, contra o conservadorismo no país, contra a questão de você criminalizar a festa da torcida, né, nas arquibancadas. O objetivo, né, é transformar as arquibancadas em uma extensão das ruas, promovendo debates com a classe trabalhadora, tendo uma maior participação popular. E por isso que você vê também que eles se juntam muito em questões de debates políticos atuais, como, por exemplo, a gente está vendo, né, agora com a questão do fascismo, com a questão da Vida Negras Importa. Você vê que há uma união nesses coletivos em si, independente de time e tal, por causa que são pautas que pertencem a todos. Um exemplo, né, dessa união, dessa formação, dessa frente antifascista é o coletivo Torcedores e Torcedoras pela Democracia. Inclusive, mandar um salve aqui pro Bernardo, que foi ele que me deu as respostas da entrevista em si. Então, né? E também pros outros coletivos, né, que eu falei antes. Obrigada pela participação. Falando do Torcedores e Torcedoras pela Democracia, ele foi criado no final de 2016, né, na conjuntura do golpe. Inicialmente ele se chamava, né, Torcedores contra o Golpe pela Democracia. A primeira manifestação deles foi no Maracanã, né, perto ali do Maracanã, na concentração. E com isso tiveram diversos torcedores de diversos times do Rio. Hoje em dia, né, o coletivo ele ganhou uma grande notoriedade durante as eleições de 2018. A Mari até chegou a falar que ela recebeu um adesivo que falava Botafogo, se não me engano, antifascista, ou era Botafogo Botafoguense pela Democracia? Botafoguenses pela Democracia. Isso, é isso mesmo. Botafoguenses pela Democracia. Eu lembro também durante as eleições dos comícios em si que tinham Botafoguenses pela Democracia, Flamenguistas pela Democracia, enfim. E por causa dessa união dessas torcidas, teve uma grande notoriedade também durante as manifestações do Ele Não, e isso chamou atenção. As pautas, né, esse é um exemplo de que essas pautas pertinentes desse movimento mostram que o cenário político e o cenário do futebol, eles vêm encarando problemas similares. Você tem uma ascendência do conservadorismo, uma poda desses movimentos populares nas arquibancadas. Inclusive o representante do coletivo que me respondeu, o Bernard, ele faz uma conexão entre esses problemas sociais e o futebol. A fala dele foi a seguinte: é um movimento que luta junto pelas causas populares.
Por exemplo, a gente se colocou contra a questão da reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. As pautas e as agendas políticas, elas precisam ser traduzidas também para o cara que gosta de futebol. O jovem que sai de casa domingo, falta transporte, falta dinheiro, falta emprego, só para ver o time jogar. Isso também é uma forma de educação popular, que eu acho que o movimento tem essa relação, de ajudar a relacionar com o movimento político atual. Então a gente vê que essas torcidas em si, esses coletivos, eles além de, obviamente, levarem questões do mundo do futebol, né, terem questões do esporte, eles se juntam a questões sociais. E tentam também educar as pessoas da arquibancada, os torcedores, para poder verem que tá tudo junto, sabe? Os problemas da sociedade se refletem no futebol, os do futebol se refletem na sociedade, e é isso. While I'm burning a Buddha, so I take a sip of yak and take a seat on the terrace. And who'd have thought that street love came from streets and in Paris? And I do this for the soldiers knee deep in the barracks. And I'm Denby represented bad news in the peach state. My life ain't made for average. Então agora, galera, aquela hora esperada. As indicações de músicas, documentários, livros, tudo que você pode aprender mais sobre o tema que a gente falou aqui no nosso podcast, pelo nosso querido editor, dono do podcast, o menino Pedro. Vamos lá então, galera, a nossa lista de indicações como sempre. Se vocês quiserem saber mais sobre fascismo e sobre algumas coisas que nós falamos sobre fascismo aqui, nós temos 4 livros para indicar para vocês. O primeiro deles, A Anatomia do Fascismo, de Robert Paxton. O segundo livro, Norberto Bobbio, Do Fascismo à Democracia. O terceiro deles, A Era dos Extremos, segunda vez que a gente indica aqui, de Eric Hobsbawm. E o último, 1964, História do Regime Militar, de Marcos Napolitano. Agora, sobre as torcidas organizadas e sobre o que nós falamos depois disso, temos 3 indicações muito boas para vocês. Primeira delas, sigam as redes sociais das torcidas organizadas que nós falamos aqui. Tá? É bem fácil de você achar elas, é só jogar no Google, jogar na sua rede social de preferência, que eu tenho certeza que você vai conseguir achar. Temos também um podcast que um amigo nosso faz parte, inclusive beijos Vitorino, é o 4 Cantos Podcast. Eles falam sobre futebol e esportes no geral. O último que eu tenho para falar para vocês é o documentário da democracia corintiana que você encontra facilmente no YouTube do Corinthians, tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês aproveitem essas indicações e vamos pro fechamento do nosso podcast. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido coisas que vocês talvez não tenham tanta proximidade, que esse é o nosso objetivo. Nos sigam nas nossas redes sociais. O link do nosso podcast para as várias plataformas que estamos está lá no nosso Instagram. Lembrando que queremos chegar logo a 1.000 inscritos. Espero que até quando esse podcast for ao ar já seremos 500 inscritos. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram. Indiquem o nosso trabalho, indiquem o nosso conteúdo para outras pessoas, compartilhem. Um beijo, porque aí é outra história. Bola na trave, se ele quer Una nadar. mattina mi son brigato. Oh Bela bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sai Io malandro, dorato invaso, o o partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, Fazer o bella início? ciao, Fazer o ciao. início?